Temos um queridíssimo amigo conosco aqui, uma celebridade, né? Número 1, Top One, LinkedIn, Top Voices, instrutor, creator, TEDx Speaker. Ele é estrategista de comunicação, além de ser um querido amigo. Mark Tawil é jornalista com 27 anos de experiência, 18 deles em grupos como Globo, Estadão, Jovem Pan e Band. É estrategista de comunicação, Number One, LinkedIn, Top Voice, 3 vezes TED Speaker, colunista da Época Negócios, podcaster da Jovem Pan e Visa do Brasil. É Master Expert pela HSM University, instrutor oficial do LinkedIn Learning em 2022. Publica pela editora HarperCollins, do Brasil, o livro Seja Sua Própria Marca. Que honra, que alegria, Mark, vem pra cá. Uma salva de palmas. Alegria estar aqui contigo, meu irmão. Obrigado. Quanto conteúdo legal, estou ansioso pela tua apresentação. Eu também. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo. Respondam com um sorriso. Vamos lá. Esse tipo de coisa silenciosa, né? Tudo bom? Esse tipo de palestra silenciosa funciona, mas dá um pouco de medo de quem está palestrando, porque você não sabe. Você sabe que uma vez eu fui palestrar, agora na pandemia estava todo mundo com fone e de máscara. Então você não sabia se a pessoa estava fazendo assim porque estava rindo, né? Ou se ela estava fazendo assim porque tipo, nossa, que saco. Vamos lá. Olha só. Então, primeiro, muito obrigado a todas e todos. Sejam bem-vindas. Prometo não estragar o almoço de ninguém. Mas o que eu preparei aqui, na verdade, é uma palestra que fala sobre o presente do futuro. A gente costuma brincar muito com a questão de tempo, né? A questão futuro do presente, futuro do pretérito. Eu quis fazer aqui uma brincadeira, claro, para falar sobre o presente do futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente fala de um futuro que começa agora. Eu vou mostrar para vocês primeiro de onde eu vim, né? Quem aqui conhece esse computador, levanta a mão. Já vacinaram as 3, né? Entendi. Pois é, na minha época, na nossa época era assim. A gente se conectava com esse bicho aqui que hoje parece um filme do Matrix, mas a gente começou assim na vida real. Além disso, quando a gente fala de conexão ou conectividade, eu vou só pedir para... Como é que eu faço para... Eu clico uma, pronto. Conectividade, a gente vem para esse monstro aqui, que é a conexão de escada. Eu vou pedir também para quem teve conexão de escada levantar. É isso, né? 4 doses chegando. E a gente viveu esse momento. Ou seja, a gente vinha vindo de um tempo para cá para se conectar, para poder entrar no computador. A gente viu a internet nascer, entre aspas. A internet, que é um projeto militar dos anos 70, entrou em vigor aqui no Brasil meados dos anos 90, e todos nós que já passamos dos 30 e poucos já percebemos. Eu vou fazer 49, então eu já estou chegando para os outros 30, que é dos 50 aos 80. Acho que é o terceiro e último terço da vida. O Universo Online, em 1996, o UOL, era assim, ó. Era literalmente o Universo Online. Olha a propaganda do Bradesco. Olha a carinha da Global One e da Chevrolet. Então essa é a primeira página do Universo Online do UOL. A gente tinha muito, enfim, muito a aprender, e a gente podia chamar essa fase da internet até de uma internet 1.0. Internet 1.0, que se a gente parar para pensar, é uma internet mais estática, é uma internet mais informativa. É quase um fala que eu te escuto, ou escuto o que você fala. Porque a pessoa postava, eram páginas que não tinham interação, era uma primeira fase ali, anos 90, anos 2000, e a evolução disso foi a internet Web 2.0. Estou falando muito rápido? Tá tudo bem, vamos lá. 2.0, que é essa internet já mais estética, uma internet mais interativa, a internet que a gente vive e consome hoje. A internet dos blogs, que depois foram evoluindo, a internet do Orkut. Não vou perguntar quem teve Orkut, mas a internet do Orkut, depois Facebook e tudo que a gente viu. Ou seja, esse mundo que a gente vive hoje, de influenciadores, tudo que a gente está vendo acontecer, de você poder falar com uma amiga ou um amigo que está nesse momento na Indonésia, você num ônibus em São Paulo, ou poder trabalhar com alguém que está no Piauí, e em Buenos Aires ou em Tóquio, é algo muito recente. Mas a gente vem de um outro mundo e de um outro planeta. Te diria que a gente vem de um outro milênio, inclusive. E a evolução dessa internet, o que vai dar
quando a gente fala em futuro, e a gente pode dizer que futuro são as histórias que a gente escreve hoje para viver amanhã, é na verdade algo mais parecido com isso aqui, ó. Internet 3.0 ou Web 3.0. O conceito de web, o conceito de web 3.0, ele vem na verdade muito a cavalo ou na esteira de algumas realidades que a gente já tem vivido. Realidades mais imersivas quando a gente fala. Então, talvez uma coisa de você escutar mais, você poder entrar um pouco em metaversos, vou falar um pouco disso, ou realidades mais, como é que eu posso chamar? Realidades mais mistas, mais artificiais, que imitam a vida real cada vez mais. Claro que hoje isso é um pouco distante da realidade da maioria, mas cada vez mais no futuro a gente vai ver isso acontecer. A gente vai ter a realidade aumentada, a inteligência artificial num outro nível que a gente conhece hoje. O Web 3.0 ou a Web 3 é um conceito criado por esse cara aqui, ó, o fundador da rede Ethereum, ETH, que é uma rede blockchain, ou seja, uma rede descentralizada, em que a gente, isso é importante, em que a gente não constrói o nosso castelo no quintal dos outros. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está construindo o nosso castelo no quintal dos outros, significa que a gente é refém de redes sociais ou de grandes grupos. Significa que eu, por exemplo, que tenho uma conta LinkedIn com muitos seguidores, eu tenho uma dor de barriga no algoritmo e eu me ferrei. Porque tudo que eu construí está no LinkedIn. Tudo que eu construí está no Instagram. Ou seja, eles são donos hoje dos meus dados. São donos hoje até da minha paz mental. Você imagina uma pessoa que demorou para construir alguma coisa, sei lá, 10 milhões de seguidores no YouTube. Uma vida dedicada fazendo vídeo e tal. Dá um pau no YouTube. Ela perde a conta de vez. Ela vira o quê? Então, com a Web 3.0, esse conceito de Web 3, a ideia é que a gente tenha uma infinidade de possibilidades. A gente vai ter diferentes versões de nós mesmos, porque a gente vai ser cada vez mais um ser humano digitalizado. Então, se hoje, por exemplo, cada um de nós tem uma conta no YouTube, no LinkedIn, no TikTok ou em qualquer outra rede social, na era da Web 3, que é o que vem aí, a gente está falando de 200, 300 pessoas, outros movimentos, outras realidades. Quando a gente fala, por exemplo, da principal mudança, e aqui eu estou trazendo um slide de uma DAO, vou explicar o que é uma DAO para vocês, que é uma comunidade, a Alma DAO, acabou de ser formada. Ela traz num artigo que saiu hoje na Neofeed, o seguinte conceito. A principal mudança quando a gente fala de Web3 está justamente aqui, ó, na tecnologia blockchain, na navegação desses dados, no compartilhamento dessas informações. E por quê? Porque a rede blockchain, ela tem uma infinidade de possibilidades. Ela está mais voltada para que você guarde os seus dados. Você consegue fazer contratos mais inteligentes. Você consegue navegar por outros universos de maneira mais rápida, mais eficaz, mais segura e, claro, mais rastreável. Porque se a gente tem hoje Deep Web, Dark Web, e elas não vão deixar de existir, nesta configuração aqui, com criptomoedas e com outros conceitos relacionados ao futuro, a gente vai deixar mais pegada digital, o que pode ser muito bom para muita coisa. A gente vai ser mais rastreável, ou seja, eu sei para onde está indo o meu dado, o dado é meu, eu tenho mais controle disso. Pode parecer uma conversa de maluco, e é, mas isso que eu estou falando hoje vai se concretizar daqui a algum tempo. Ainda falando da Alma DAO, que é uma DAO, eu queria explicar o que é uma DAO. Quem aqui conhece o conceito de DAO, levanta a mão. Ótimo, já tem algumas pessoas. Quando a gente fala em DAO, a gente está falando desse bicho aqui, ó. Decentralized Autonomous Organizations, ou seja, coletivos, grupos de mentes pensantes, como a gente está fazendo aqui, e por que não ter uma DAO da Escola do Caos? O passaporte para essa DAO seria uma NFT normalmente, ou seja, você tem um convite, um acesso para poder ter a participação nesse grupo, tanto que já tem hoje NFT de livro sendo lançado. Meu amigo Rafael Kiso
e a professora Marta Gabriel lançaram um livro E você tem uma NFT. Certamente daqui a alguns anos vai ter a NFT do Conar, e quem comprar esse NFT vai ter acesso a benefícios, vai fazer parte de uma comunidade. Olha que interessante como a Wadal traz aqui, ó. Nessas comunidades não existem cargos. Eu não sou o chefe da DAO, existem papéis. Então eu, Mark, posso ser o líder ou o homem que se engaja para fazer evento ou comunicação. Você é bom de blockchain? Você vai ser o responsável por blockchain. Mas é muito mais uma conversa coletiva. As pessoas interessadas em participar não vão se candidatar para um emprego ou cargo, não vão ganhar dinheiro, mas elas vão ter papéis de responsabilidade. A base da DAO, Decentralized Autonomous Organization, DAO, D-A-O em inglês, é na verdade a confiança. É a confiança. Eu confio em você, você faz parte do meu grupo. Mas a gente consegue vender alguma coisa. Vamos botar então a cripto da Escola do Caos para vender. Como que eu vendo isso hoje? Hoje por um preço de Ethereum, criptomoeda. Aí ela vale, sei lá, 1 Ethereum. E a gente vendeu 10 mil. Cada Ethereum, 3 mil dólares. Faz a conta. Entrou dinheiro, o que a gente faz? Reparte na DAO. Então é muito mais uma questão colaborativa. É muito mais uma questão moderna, em que cada um extrai o seu melhor e oferece o seu melhor. E tem uma DAO brasileira chamada Alma DAO, que tem várias cabeças pensantes da onde eu tirei isso. Eles fizeram um post que foi compartilhado muitas vezes, que eu vou apresentar daqui a pouco. Além disso, a gente tem essa palavra aqui, que é o metaverso. Metaverso. Que para um grande publicitário brasileiro chamado Eco Moliterno, ele chama de betaverso, que é tudo muito novo. O metaverso, na verdade, nada mais é do que um tipo de tecnologia imersiva, ou seja, é como se fosse um videogame em que a gente entra e pode participar, mas mais do que isso, a gente pode viver experiências diferenciadas que a gente não viveria aqui. Então, em vez da gente transmitir ao vivo a Escola do Caos diretamente aqui do Conar, talvez a gente possa fazer um metaverso que seja a Escola do Caos no meio da Torre de Babel, que é o caos. Ou a Escola do Caos dentro de uma pirâmide do Egito, onde atrás tem os jardins da Babilônia, suspensos. Esse é o metaverso do futuro. São experiências completamente malucas. Mas a gente está falando de um Brasil muito desigual. A gente está falando de um mundo muito desigual. Então aqueles óculos que você vê, todas aquelas questões ligadas a, o metaverso do futuro, vai ser talvez mais audição do que visão. Porque o óculos é caro. E hoje você tem outras experiências sonoras que podem cobrir isso. Então o metaverso não é do Facebook, o metaverso não é do LinkedIn. Cada um vai ter seu metaverso. Certamente a Escola do Caos vai ter o seu próprio metaverso. E assim vai ser também. Algumas marcas já entraram no metaverso. Algumas marcas já vendem no metaverso. Ou vendem NFTs, ou vendem bolsas, ou vendem experiências. O que é muito difícil de controlar. Porque você pode ter uma pirataria daqui para frente. E não tem regulamentação. Além disso, o metaverso e todas as tecnologias que a gente está vendo nos trazem uma visão ampliada de nós mesmos. A gente vai se multiplicar muitas vezes para poder estar em mais lugares. Como a gente vai fazer isso? Não tenho ideia. Alguém vai ter. Mas a gente vai fazer isso. A gente vai ser um ser humano cada vez mais digital. Tudo isso, claro, que eu estou dizendo, vem num contexto. Isso não apareceu de ontem para hoje. Como eu falei para vocês, o Web3 é um contexto que o cara lançou faz quase 10 anos. Mas a gente tem que lembrar que ainda em pandemia, a gente está vivendo uma transformação. A gente aprendeu a construir essa placa. Se antigamente a gente olhasse para qualquer tipo de crise, a gente tinha um referencial. Crise econômica, crise financeira, crise de saúde, a gente tinha vários referenciais. Agora, pandemia não. E na pandemia a gente foi obrigado a construir essa placa. Para onde que ela leva? A gente viveu a pandemia, a gente combate a pandemia, a gente sofre com a pandemia, mas a gente vai ter história para contar. A gente não vai olhar para trás e falar, vou pegar daqui 3 soluções, vou misturar e criar uma nova. Então, esse contexto 2021-2022, ele é extremamente importante, porque ele nos já coloca na trilha de uma nova sociedade. A gente tinha uma sociedade que ia entrar muito no final dessa década, criada pelos japoneses,
chamada Sociedade 5.0. Mas a pandemia acelerou esse processo. A pandemia nos colocou na trilha de uma nova sociedade, que vai pegar o melhor da 4.0, tecnologia, blockchain, NFT agora começando, drone, internet das coisas, inteligência artificial. E aí você tem uma sociedade nova nascendo, que também não é tão nova assim, porque foi criada pelos japoneses em 2016. E ela tem três pilares. Inclusão, sustentabilidade e qualidade de vida. Esses são os três pilares da nova sociedade, que, se você parar para pensar, já estão começando a nascer. Então você tem, por exemplo, uma fala muito forte de ESG, né? Quem aqui não está esgotado de ouvir falar de ESG, né? ESG. Você tem um segundo ponto, qualidade de vida. Bom, mas qualidade de vida no Brasil, como assim? Por incrível que pareça, para uma parcela da sociedade, a pandemia trouxe benefícios nesse sentido. Pessoas ficaram mais com seus filhos, dormiram até um pouco mais tarde, perderam menos tempo no trânsito, não precisa juntar 8 mil pessoas para trabalhar no mesmo prédio. Aliás, não tem nem sentido mais, né? Desse jeito. Então, eu não preciso, né, me matar para poder 6 vezes por semana no mesmo trabalho, sendo que eu posso ir 3. Então a qualidade de vida ela começa a aparecer aos poucos. E a inclusão vem por meio digital. Num país racista como o nosso, um país homofóbico, transfóbico, um país que segrega as pessoas com mais de 40 anos, por incrível que pareça, a Sociedade 5.0 ela vem como um bálsamo. Porque, na verdade, o que vai comandar ali é a tua entrega. Se você é branco, preto, azul, amarelo, se você é judeu, muçulmano, velho, novo, gordo ou magro, não me importa. O que me importa é o trabalho que você entrega. Então a tecnologia, ela tira um pouco desses vieses. Não estou dizendo que ela sana, mas ela tira um pouco. Inclusive dos vieses capacitistas das pessoas com deficiência. A gente vai trabalhar meio que como um grande Trello. A gente vai entregando as coisas e as coisas vão se construindo. E o futuro também do trabalho passa muito por a gente viver uma vida meio que de Netflix. Que, aliás, hoje, coitada, está perdendo 40%, sabia? Das ações. Porque eles perderam, acho que 200 mil seguidores no mundo e as ações estão caindo quase 40%. Mas a vida vai ser meio Netflix. A gente vai trabalhar por temporada. Essa questão, vou trabalhar 15 anos no mesmo lugar, 9 anos, isso não tem mais tanto. A gente vai trabalhar por temporada, por entrega. E se não der certo, tá tudo bem. É tipo TV Globo, não renovei o contrato, mas eu fiz 2 temporadas. Fica menos mal, né, para quem não fica muito tempo, mas é isso. As novas gerações trabalham isso. A gente tem, portanto, por tudo que eu falei aqui, Web3, Sociedade 5.0, um novo mundo nascendo, novas experiências, um mercado de trabalho transformado, uma grande oportunidade e um grande desafio. A grande oportunidade, usar esse presente do futuro agora. A gente aprender mais sobre as tecnologias, a gente aprender mais a ter uma nova percepção do mundo, a gente aprender mais a compreensão das coisas, a gente ser mais criativo. E quando eu digo criativo, não é Pablo Picasso, é a gente ter criatividade para resolver algum problema. Eu fui na Expo Favela, escrevi sobre isso hoje, publiquei hoje na Época Negócio. Fui na Expo Favela. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas criativas que a gente vê acontecer que não chegam pra gente. Por preconceito, óbvio. Mas o mundo é muito criativo. A molecada é muito criativa. A gente precisa abrir os olhos pro que está acontecendo. O mundo é muito grande e se a gente souber usar desta criatividade para resolver questões e problemas, a gente vai ser muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio. E o desafio é como mostra essa moça aqui. É a atenção. Para a gente conquistar a atenção de alguém. É a moeda de troca que a gente tem. Vocês estão aqui e eu estou vendo vocês e eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo. Sabe que uma vez eu dei uma palestra e o pessoal tá ouvindo a outra, né? Então eu falava um monte de piada e o pessoal... Aí depois que eu me toquei, tinham colocado o canal errado. Eu dei o canal errado. Aí eles me olhavam e tipo... Mas enfim. Tudo bem, Thiago. Então vocês estão ouvindo, né? Vamos lá. O desafio é esse aqui, pessoal. A moeda de troca é exatamente essa. A conquista da nossa atenção. A gente é demandado o dia inteiro. WhatsApp, como é que chama? Facebook, não sei o que lá, filho, mãe,
esposa, ex-esposa, é o tempo todo alguém querendo a nossa atenção. E aí é normal que a gente se pulverize. Trabalhando em casa, hell office para quem tem filho, é muito mais difícil. A gente é interrompido, sei lá, 12, 20, 40 vezes por dia. Por tudo isso, dá pra gente dizer que a gente vive um Big Bang, mas muito mais colorido, muito mais diverso. E olha que curioso que eu fui coletar para esse bate-papo de hoje. O que a gente tem visto acontecer cada vez mais é uma explosão do mundo mais curto. Como assim mais curto? Se na pandemia, em 2020, a gente tinha paciência, SACO, paciência, para assistir, podcast de 1 hora, se a gente tinha paciência para ver live, lembra da curva de lives que não abaixava? A curva da Covid abaixou, de lives não, né? Se abria a gaveta tinha uma live, se abria a geladeira tinha alguém fazendo live. Porra, o que acontece agora? Os liveiros e os podcasters descobriram o corte. Então, um bate-papo de 3 horas vira um corte. E aí, obviamente, isso vem na esteira de um TikTok, isso vem na esteira do YouTube que já traz vídeos mais curtos. Então, o consumo de conteúdo, o consumo até para produzir tem que ser mais rápido, mais atento, para perder a atenção. Olha o tamanho do desafio. Essa vida pós-pandêmica passa por isso, né? Essa vida pós-pandêmica passa por ensinar, por trazer um pouco mais de humor, para a gente se projetar com os nossos defeitos e qualidades e, claro, gerar negócios. Os conteúdos que a gente vê acontecer hoje são conteúdos muito mais orgânicos. Eles são menos profissionais. Não quer dizer que você não vai fazer um trabalho profissional de som, de vídeo, mas as pessoas querem mais diversidade neste sentido. As pessoas querem ver pessoas como nós. Isso também abre a possibilidade, como eu falei para vocês, da gente ter uma visão além da nossa bolha. Nosso trabalho é sempre furar a bolha, então você pode ir para as comunidades, para as favelas, como eu fui visitar. Você pode estar aqui no Conar aprendendo sobre uma porrada de temas que não são necessariamente da sua seara ou do seu segmento. E o profissional do futuro, e a profissional do futuro, passa por isso. TVs conectadas, sistematização, novos formatos, eu não quero ser muito técnico. Então, para a gente encerrar, até porque o Alberto já levantou, ele não está com fone. Eu ia trollar ele agora, mas ele vai subir. Olha que interessante, eu citei o Eco Moliterno aqui, que ele tem aquele termo que eu falei para vocês, de betaverso. E ele, como bom publicitário, tem um outro termo, chamado criatividados, que é a união da criatividade com os dados. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você fazer um post legal, não adianta você fazer uma campanha bacana, não adianta você se vender como alguém que resolve problemas. As pessoas querem saber para onde vai isso, quem abriu, para onde foi, o que converteu. Então os dados, que com o perdão do clichê são o novo petróleo, na verdade eles vão trazer isso à tona. Vocês estão aqui, vocês gostaram, vocês vão emitir isso em algum lugar. A hora que vocês emitirem em algum lugar, o Alberto vai pegar. Se ele pegar e minerar os dados e ver que vocês gostaram, ótimo, sou chamado de novo. Senão, não. É assim. Às vezes a gente compra uma camiseta vermelha sem querer comprar uma camiseta vermelha. De tanto que ela aparece. De tanto que eles colocam lá na nossa frente. É assim que as empresas agem, né? E a união definitiva é essa. A gente vai ter que ser criativo, sim, mas sempre pensando também num resultado. Para finalizar, pessoal, queria chamar já o Alberto para o palco. Ele não está ouvindo. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: quando a gente fala em relação à inteligência, a inteligência artificial, a gente tem que entender o seguinte: cada vez mais e mais rápido, isso não sou eu que estou dizendo, são os futuristas, a inteligência artificial vai se confundir com a inteligência não artificial. Eu não estou falando com a burrice real, estou falando com a inteligência não artificial. Você não vai saber se é máquina ou se é pessoa fazendo aquilo. E eu não estou dizendo de conta, aquela conta é impossível, ou alguma coisa do gênero. Eu estou falando de dia a dia mesmo, das coisas mais simples. Até de alguém conversando com você. Quem aqui já viu deepfake? Levanta a mão. Dá um Google em deepfake. Tem um cara genial chamado Bruno Sartori. Deepfake. Ele faz vídeos de pessoas como eu e você, mais famosas no caso, e que essas pessoas, elas acabam falando coisas que nunca falaram. Ele cria isso de uma maneira inteligente. Óbvio, ele diz que é deepfake. Mas e se ele não dissesse?
E se no futuro você visse o nosso presidente cantando Galinha Pintadinha? Com a voz dele, com o jeito dele, com a roupa dele, com a boca dele. Como é que você vai dizer, pô, é ou não é? Daqui a 10 anos, isso cai na mão errada? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Pra gente encerrar. Alberto, vem. Pra gente encerrar. Quando a gente fala na mudança que a gente está vendo acontecer, a gente não pode se preocupar em, puxa, vou ser substituído por uma inteligência artificial, por uma máquina. Mas eu vou ser substituído por quem usa melhor a inteligência artificial. Eu vou ser substituído não pela tecnologia, que é uma questão de e não de ou. Eu vou ser substituído por quem usa melhor essa tecnologia. Então a gente tem que olhar para a tecnologia do futuro no presente. E esse é o presente que nos dá. Para encerrar, essa frase que eu gosto muito, todo esse avanço que a gente vê acontecer de inteligência artificial, ela vai fazer com que a gente extraia de nós mesmos uma nova inteligência, mais emocional, mais espiritual, mais interpessoal. A gente vai se desdobrar para fazer criar em nós, ou extrair de nós, aquilo que talvez a gente nem saiba que a gente tenha. E eu acho que essa é a grande beleza da história. Essa daqui são as minhas redes sociais, todas elas com @marktauil. Nossa, eu já tô tipo... Enquanto você... Não, vai passando, eu queria só lembrar uma coisa. Você sabe que uma das frases que você disse que mais me marcou na vida, eu vou repetir agora? Eu te amo. Kenji, eu te amo também. Passa o slide. Aí, deixa aí. Obrigado. Você falou uma vez um negócio pra mim que eu nunca vou esquecer. Na verdade, a gente está vivendo uma revolução antropológica, não uma revolução tecnológica. Cara, eu fiquei sem dormir aquele dia. Eu falei assim, cara, como esse cara consegue descrever tão bem o momento que a gente está vivendo? Porque a tecnologia é reflexo das pessoas. Quando você falou esse troço, eu falei, claro, se a gente entende de gente, a gente entende o próximo movimento tecnológico. Sem dúvida. Você sabe que eu estava comentando a Expo Favela aqui, eu assisti um painel super interessante sobre favela e cárcere, né? Que é uma coisa que ninguém discute, a questão do cárcere brasileiro. E eles estavam contando da dificuldade que é ressocializar as pessoas. A pessoa quer sair, mas ao mesmo tempo o Estado tira os documentos, dá uma multa, você não paga a multa, você não volta. E aí, eu fui curioso, porque eu tô seguindo um cara, e ele postou uma coisa sobre a dificuldade que os rappers atuais têm de convencer os rappers mais novos, os atuais não, da antiga tem, de convencer os mais novos, de respeito, Cara, é conflito de geração. É. Então tudo é geração. Tudo é gente. Tudo é gente. Só que a gente tem um detalhe. Pela primeira vez, a gente tem 6 gerações trabalhando juntas, sabia? 6. 6, ao mesmo tempo. A gente tem Silent Generation, que é do Joe Biden. 35, 45 nascidos. Baby Boomer. Baby Boomer. X. X. Y, 40 anos de idade. X na faixa dos 50. Millennial e Z. Então, Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. E tem a Alpha que está em casa, de 2010 para cá, que são os nossos filhos. Eu não, né? Mas os meus. Onde que eu quero chegar? A dificuldade que a gente vai ter daqui para frente, ou o desafio, é falar para todos. Essa é a dificuldade. Porque criar tecnologia, o robô cria. Tecnologia é meio de ligar alguma coisa a outra coisa, ou uma pessoa, ou um serviço a alguém. Obrigado. Marquê, obrigado, meu irmão. Parabéns, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, sucesso. Obrigado, Marquê.